Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam em paz. E retomando a aula passada, nós vimos a terminação dos contratos de trabalho por prazo determinado, quando ele termina normalmente e quando ele termina de forma antecipada, com ou sem cláusula assecuratória de direito recíproco. E hoje, então, vamos seguindo aí nas terminações. Então, morte do empregado, o contrato, vai se resilir, vai terminar. Nessa terminação, não tem o aviso prévio, o instituto do aviso prévio, e não tem a indenização da multa do 40% sobre o FGTS, tá? Todos os outros direitos, férias vencidas, férias proporcional, 13º proporcional, saldo de salário, é devido, então, para a família daquele empregado, para os dependentes daquele empregado. Morte do empregador, pessoa física, tá? Quando o empregador é pessoa física, o que acontece, tá? São devidas as mesmas verbas, como se o contrato tivesse sido rompido sem justa causa, tá? Então, é uma situação em que o empregado, ele vai considerar rescindido o contrato de trabalho, porque aquele empregador dele faleceu, tá? Então, o 485, ele vai falar sobre essa questão aí. Existe uma outra possibilidade, pessoal, que pouca doutrina faz, mas a gente pouco vê também, que é quando a empresa não se extingue e há uma continuidade na empresa por parte dos herdeiros. Meu pai tem uma empresa individual, é dele, ele morre e no inventário eu assumo a empresa. Pode ser que alguns empregados do meu pai não queiram continuar comigo. Eles trabalhavam para o meu pai, tá? Nesse caso, não vai ter direito ao aviso prévio nem ao 13º salário. Agora vamos lá para uma extinção contratual que a gente está estudando bastante no momento, que é a extinção pelo fato príncipe. Vamos lá. Professor, em caso de morte do empregado, algum dos herdeiros poderá retirar o FGTS? Sim, tá? Sim, é isso mesmo, Sara. O FGTS depositado, os herdeiros vão poder sacar. O que a empresa não vai pagar é a multa de 40%, tá? Porque a multa de 40% foi um direito que o cidadão ganhou por conta de, na eventualidade de ficar desempregado, teria ali uma verba para suportar esse tempo até se reinserir no mercado de trabalho. Como o empregado faleceu, então a multa é indevida, mas o saque do que está depositado sim, tá bom? Olha lá, na aula passada, eu lembro que o André tinha me arguído a respeito de a gente aplicar a força maior prevista lá no artigo 502 da CLT, no caso das rescisões de contrato de trabalho em razão da Covid-19, Nós até meio que discutimos isso. E essa semana tá bombando na internet, a extinção pelo fato príncipes, por ato da administração pública, lá no artigo 486 da CLT. Então, vou ler para vocês o artigo aqui 486.
Um minutinho só. Se eu entro aqui. Não. Aqui. Não. Minutinho só, gente, que eu tô entrando aqui. Eu até postei um artigo para vocês no AVA sobre essas questões. Espera um minutinho que eu vou achar. Quando a gente quer achar, a gente não acha, né? Achei. Ah, legal, Ana Paula. Obrigada pela dica, tá? Vamos lá. Achei aqui, eu até anexei ao AVA um artigo para vocês lerem, né, sobre essas questões. E como a gente está estudando muito, né, haja vista a pandemia, vários, né, entendimentos vêm surgindo. Então, a gente vai ver aí, por exemplo, no artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável, né? Então, há muitas pessoas que entendem que, por exemplo, se a minha empresa fechar em razão do decreto da quarentena, vou ter que buscar, os empregados vão ter que buscar a indenização da autoridade que implementou o decreto. Mas qual tem sido o entendimento, né, mais adequado que a doutrina e até a jurisprudência né, já tenho visto algumas decisões, e qual a saída que as empresas estão optando que seria a mais adequada? De fato, vamos rememoriar, André, a do artigo 502 lá da CLT. O artigo 502 vai falar que, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos, a empresa, pelo inciso 2 do 502, vai pagar a metade das verbas rescisórias, tá bom? Eu anexei o artigo para vocês para a gente entender o Instituto do Fato Príncipes. O Instituto do Fato Príncipes, tá? Ele vai responsabilizar o governo, tá? Pela extinção da empresa. E o que se tem entendido? Que o que está motivando o governo a editar esses decretos não é uma vontade dele, tá? É uma força maior, que seria a pandemia pela Covid-19. Motivo pelo qual, se todo mundo for processar o Estado, ele mesmo vai poder arguir o artigo 393 do Código Civil, excluindo a responsabilidade dele, porque ele vai alegar aí
uma força maior advinda pela pandemia. Então seria aí o que muitos falam, né? Um tiro no pé. E as decisões mais adequadas, né? Nessa questão, seria a gente buscar, o empregador buscar, olha, minha empresa quebrou em razão da pandemia, né? Não há dúvidas que a gente vai enfrentar aí uma crise econômica. Professora, Oi, isso se acontece também mesmo nos contratos de prazo determinado? nos contratos por prazo determinado, leia lá o artigo 502. Vamos lá. Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte. Isso, leia o inciso 3. Havendo contrato por prazo determinado, né? A indenização que se refere ao artigo 479 desta lei, da CLT, vai também ser reduzida pela metade. Então, todas as verbas rescisórias vão ser reduzidas pela metade, tanto dos contratos por prazo determinado, quanto dos contratos por prazo indeterminado. Entendi. Entendeu? Então, tem sido a saída aí mais adequada, até porque se você dispensar o seu empregado, não pagar nada, ele vai na justiça, né? Suponhamos que ele cobre de você e você alegue aí o fato príncipes. Isso não vai acabar nunca, vai ficar em aberto aí. O que a gente está duvidando é que a justiça vá implementar o fato príncipes por conta da pandemia. E a administração pública, né, ela tem um trunfo na mão. Olha, por que eu decretei a pandemia? Por que eu decretei a quarentena? Existe uma pandemia e daí ela vai fazer aí o argumento dela e se colar, você aí vai ter um passivo integral, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Eu estou vendo algumas empresas já lançarem mão do artigo 502 da CLT, tá? Agora, 486, até por jurisprudência do TST, se alguém quiser pesquisar, né, como está sendo, como sempre foi muito difícil esse enquadramento. O fato príncipes, o artigo 486, Ana Paula, em qual artigo em que a administração pública pode usar como justificativa o 393 do Código Civil, Ana Paula? A gente, o que se entende, né, por fato príncipe? Quando o governo foi aquele responsável pela extinção do meu estabelecimento. Vou dar um exemplo. Eu tenho um supermercado numa avenida e essa avenida tem que ser desapropriada porque ali vai abrir uma estrada de rodagem. Então, vai ser desapropriado, meu negócio vai extinguir por responsabilidade de quem? Do governo, ele que quis fazer a estrada ali, tá? Então, ele vai ter que pagar as indenizações. Então, fato príncipes, né, pela questão, a gente vai entrar um pouquinho mais de direito administrativo aí, né? A responsabilidade pelo ato da administração pública vai vir do poder discricionário dela. Olha, eu vou abrir a estrada aqui, meus engenheiros falaram que aqui é o lugar correto, então esse estabelecimento vai ser fechado. Então, ele vai ter que pagar os meus funcionários, além de me indenizar se a propriedade for minha. Ok? Então, a utilização do artigo 486 nesse tempo de pandemia aí, a gente está estudando bastante, estamos nos debatendo bastante, até porque nesse momento de incerteza, muitos empregadores não sabem como vão lidar com isso. Saiu a medida provisória 927, mas de fato ela não dá uma luz para a gente, né? Para a gente resolver tanto para os empregados quanto para os empregadores. Ficamos aí numa situação eu falo de areia movediça. Na realidade, todo mundo está afundando, né? E a gente não sabe onde vai parar.
Ele entra como precatório esses pagamentos? Exatamente, exatamente. Se houver o reconhecimento, é o Estado que vai pagar, né? Aí vai entrar como precatório. Vamos lá. Aqui. Vamos estudar agora um outro programa, uma outra terminação, né? Oriunda de um negócio coletivo, então de um acordo coletivo, que é o programa de demissão voluntária ou programa de incentivo à demissão voluntária, disposta lá no artigo 477B da CLT. Ele vai falar o seguinte, ó: plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva. Ana Paula, professora, só para eu entender, se for reconhecida, a administração pública paga somente metade das verbas? Ana Paula, não, tá? Se for reconhecida o artigo 486, a administração pública vai pagar, ó, a indenização na integralidade, tá? Não fala em metade. Quando a gente estuda o fato príncipes, a metade eu só vou aplicar, e é o empregador que vai demitir o empregado, vai pagar metade das verbas rescisórias alegando força maior. Uma coisa é o 502, que é a força maior. Outra coisa é o artigo 486, que aí eu vou elencar a responsabilidade da administração pública pela extinção ou paralisação da minha atividade. Tá bom? Agora vamos estudar o PDV, que o PDV veio, né, o Programa de Demissão Voluntária, ele vem aí, né, de algumas discussões que nós temos a respeito das terminações coletivas, né? Por que eu falo coletiva? Porque geralmente uma empresa, quando ela quer fazer o PDV, ela chama o sindicato, né, para fazer um grande acordo coletivo. Uma vez que ela quer demitir algumas pessoas, ela vai ter uma redução no quadro, só que ela não quer fazer isso aleatoriamente. Ela até pode, não é? Ela pode demitir de forma escolher quem ela vai demitir. Mas nesse ano ela está fazendo uma engenharia aí e ela vai fazer um programa de demissão voluntária. Geralmente, os empregados recebem todas as verbas como se eles tivessem sido dispensados sem justa causa. Então, eles recebem todas as verbas rescisórias. Mais um plus, né? Uma indenização pela adesão ao PDV. Como é que funciona, né? Geralmente vem ali, ó, quem aderir ao PDV, então a empresa vai mandar embora, vai receber todas as verbas rescisórias, como se tivesse sido demitido sem justa causa, mais um salário por mês mais um salário por ano de serviço. Então, se eu tenho 5 anos na empresa, vou ganhar um plus de 5 meses de salário. Esse plano aí, pessoal, né? O que vai acontecer? Pela nova redação do artigo 477B da CLT, quem aderir ao PDV, tá? Vai outorgar para a empresa plena e irrevogável quitação dos direitos decorrentes da relação de emprego. Então, ele vai outorgar para a empresa plena e irrevogável quitação dos direitos decorrentes da relação de emprego. O que isso quer dizer?
que ele não vai poder reclamar mais nada para a empresa depois que ele aderiu ao PDV. Ele dá quitação do contrato. E aí, o artigo 477B vai falar, salvo estipulação em contrário pelas partes. Então, se no acordo coletivo, lá do PDV, tiver escrito que esse PDV aí não quita o contrato, quita apenas as verbas que o empregador está pagando ali, ó, né? Vai quitar somente aquilo ali. Aí, então, pessoal, não se quita o contrato. É o mesmo entendimento nas quitações em que se dá na comissão de conciliação prévia, né? No artigo 625-E da CLT. Mas o que eu chamo a atenção de vocês, essa quitação ampla e restrita, né? Então ela é automática, só vai deixar de existir se tiver ali uma cláusula restringindo essa quitação. Reforma trabalhista deixou o PDV mais atrativo para o empregador, porque quando ele quer fazer isso, né? Quem aderir não vai poder reclamar. Para o empregado é uma boa? Para a relação de emprego em si, pessoal, numa empresa, às vezes é interessante, porque aí a empresa que tem que demitir não é ela que vai surpreender o empregado. Muitas vezes você demite errado, né? Tem uma pessoa que já está aposentada, poderia aderir ao PDV, e daí você manda embora a pessoa que não é aposentada. Então, pessoas que às vezes, olha, meu esposo trabalha, eu posso ficar um tempo sem, é interessante para mim sem emprego um tempo, é interessante para mim pegar essa indenização aí agora. Então, passa a ser um negócio a terminação contratual. Daí eu coloquei para vocês também, para vocês darem uma lida no AVA, algumas jurisprudências aí de plano de demissão voluntária, tá? Por que eu coloquei? Porque existe, pessoal, uma orientação jurisprudencial, a orientação jurisprudencial número 270, que vai falar o seguinte: programa de incentivo à demissão voluntária, transação extrajudicial. A transação extrajudicial, que importa a rescisão do contrato de trabalho, ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária, implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. Percebam, pessoal, que a gente vai ter aí a OJ 270 não aplicando a quitação ampla e restrita. E o que eu chamo a atenção de vocês para essa orientação jurisprudencial aí? Ela é de 2002. Ela é antes de 2017. Ela é antes da reforma trabalhista, tá? Contudo, a gente verifica que ainda há juízes que aplicam a OJ 270, que não entendem essa quitação ampla e restrita. Mas também encontramos juízes que aplicam a quitação ampla e restrita. Então, aí um instituto para a gente estudar, para a gente ver aí que seria mais adequado para a relação de emprego, né? O empregador, na hora que ele se lança num PDV, se existe uma indenização aí interessante para ele pagar, além das verbas rescisórias, é certo que ele também exija a contrapartida da quitação integral, né? Contudo, há entendimentos dizendo que se existe um passivo oculto aí, né, essa indenização ficaria muito mais barata para o empregador.
Então, são coisas aí para a gente debater. A jurisprudência está aí. Em provas objetivas, obviamente, vocês têm que sempre se ater à letra da lei, mas eu juntei para vocês os dois entendimentos, né? Juízes aplicando e juízes não aplicando, tá? O correto, gente, é que depois da reforma trabalhista, se esse dispositivo legal não foi declarado inconstitucional, para a própria segurança jurídica, seria interessante mantê-lo, né? Eu falo desde que o PDV ele tem uma situação muito interessante, né? Desde que não haja coação do empregado a aderir ao plano. Isso muitas vezes anula o PDV. Então você faz o plano de demissão voluntária e você força o empregado a aderir. Aí pronto, anulou o instituto. Tudo por água abaixo. Aí não há que se falar em quitação integral do contrato de trabalho. Vamos lá. E vamos aí falar sobre dispensa coletiva do contrato de trabalho, tá? Outra novidade da reforma trabalhista, lá no artigo 477-A da CLT. Coloquei para vocês aí um artigo no AVA, discutindo dispensa coletiva, que enfrentou o caso da Embraer, quando ela resolveu demitir 4.000 funcionários. Coloquei para vocês aí jurisprudências, né, interpretando esse artigo aí. E coloquei para vocês no AVA uma sentença que saiu na sexta-feira a respeito de uma demissão coletiva em que o empregador, inclusive, lança a mão do artigo 502 da CLT, né? E nesse 502 da CLT, que é o que a gente já conversou da força maior, ele vai lá e demite em massa os seus empregados, porque em razão da quarentena ele não tem emprego, então ele demitiu em massa. Vocês vão ver aí todo o que o juiz coloca, né? A gente vai dar uma lida em partes dela, mas o que eu quero trazer para vocês aqui na questão da dispensa em massa, né? Nós não tínhamos, antes da reforma trabalhista, na legislação, nada que regrasse a demissão em massa. Não tínhamos, né? O que acontecia? O que é demissão em massa? Se eu tenho 40 empregados e demiti 10, seria demissão em massa? O que a justiça entendia como demissão em massa? Nós não tínhamos aí nada na legislação proibindo, né, de dispensar coletivamente, né? Então, quando a Embraer demitiu todos aqueles funcionários, o que aconteceu? O impacto social da atitude dela causou ali, né, um verdadeiro estrago em algumas cidades que só existiam funcionários da Embraer. Então, quando ela demite 4.000 funcionários, ela vai impactar 4.000 famílias. Daí o sindicato ajuizou uma ação no TRT da 15ª região, seria aí um processo interessante para vocês estudarem, discutindo a necessidade da empresa chamar o sindicato para tentar mediar o conflito, né? Viu? Vamos implantar um PDV, porque tem gente que quer sair mesmo da empresa, tá? Vamos organizar essa demissão? Demita quem é aposentado, demita quem tem 2 empregos, demita quem quer ir embora para ficar junto da família, né? Vamos fazer um plano de readmissão quando essa crise for embora. Na readmissão, você vai privilegiar quem você teve que demitir agora nesse podão aí em massa. Então, o que o sindicato queria? Queria estreitar, né, para tentar diminuir o impacto da demissão em massa.
a demissão individual já impacta a pessoa, vocês imaginem uma demissão em massa, né? Então, a justiça sempre viu com reserva a atitude da empresa que demitia, né, arbitrariamente um monte de trabalhador, passava um podão aí, sem antes um entendimento para que esse corte fosse, logicamente, é difícil, mas tentar fazer da forma menos impactante. O que aconteceu, né? O novo artigo 477-A da reforma trabalhista, né, vai falar que é direito, né, do empregador dispensar sem justo motivo seus empregados, né, seja individual, seja de forma plurima. Então, equipara a dispensa individual e plurima. E aí, pessoal, a gente cria aí um problema. Por quê? Porque quando ele equipara, são duas coisas completamente diferentes, né? Pelas razões que eu já falei para vocês, a jurisprudência tem visto com reservas a demissão em massa. Eu juntei para vocês aí uma notícia que saiu sobre a dispensa coletiva na editora Abril, tá? Então, a editora Abril, ela demitiu em massa os seus funcionários, com fruto no artigo 477-A da CLT, que fala que as dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins. Então, as dispensas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo para sua efetivação. É isso que está escrito no artigo, tá? Daí, houve aí a discussão judicial, né? E inclusive ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, que pedia a nulidade de todas as dispensas ocorridas, né? Determinando aí a negociação coletiva para a demissão em massa. O que a juíza entendeu? Que, de fato, o artigo 477-A fala que não é necessária a autorização da entidade sindical para demitir em massa. Mas ela estava entendendo que a negociação com o sindicato seria indispensável. E aí eu coloquei para vocês a sentença que acabou de sair aí, né, do Tribunal da 12ª Região, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver quem que me pergunta. Professora, mas se o empregador decretar a falência como desculpa para dispensar em massa, aí a gente vai ter um processo de recuperação judicial de falência que ele vai ter que ajuizar ou algum credor ajuizar contra ele, né? Não é o empregador que decreta falência, né? É a justiça que decreta falência, né? Aí a gente vai ter um status aí, uma quebra, olha, quebrei. Mas o que a gente está falando aqui é uma disposição, uma prerrogativa que a empresa tem de demitir em massa, tá? A lei fala que pode, né? De forma arbitrária ainda, sem eu motivar exatamente, tá? Aí, eu gostaria que vocês lessem depois, né, com atenção, a sentença proferida na 12ª Região, então no tribunal lá de Santa Catarina, né, em que uma empresa, ela demitiu os seus funcionários com base no artigo 502, inciso 2 da CLT.
Então, ele alega a força maior em razão da pandemia de Covid-19, né? E aí ele vem promovendo reiteradas demissões, pagando metade das verbas rescisórias, ok? E aí, o juiz, numa ação que o sindicato vai até a justiça para pleitear uma liminar de reintegração em emprego e impeditiva de novas rescisões, o juiz vai lá e dá a tutela de urgência. E ele vai tecer lá, pessoal, inúmeros argumentos, tá? E na dispensa coletiva, que é o nosso objeto de estudo, o que ele fala? Que o artigo 477-A, para ele, tá? Diante do que tem a nossa Constituição Federal, que contempla o pleno emprego, a iniciativa ao trabalho, né? Que vai falar que a dispensa arbitrária é só para demissão individual. Vai lançar mão ali de convenções internacionais de trabalho. Fala que esse artigo aí, né, ele é um retrocesso social. E daí fala que as dispensas coletivas devem sempre observar o direito de informação, transparência e participação da entidade sindical, o dever geral de boa-fé objetiva, a busca de meios alternativos à demissão em massa. E aí ele vai lançar mão de outros entendimentos parecidos, tá? Em outras ações. E daí vai tecer a história do capital e trabalho, né? No sistema capitalista de produção, o acesso aos recursos mínimos de sobrevivência, alimentação, moradia, habitação, são alcançáveis para a generalidade das pessoas por meio do trabalho, né? O kit básico de sobrevivência associa-se outros necessários a um grau mínimo de vida civilizada. E daí ele vai, né, tecendo aí uma questão histórica aí desse conflito que a gente tem entre capital e trabalho, né, essa transcendência aí, né, da subsistência inferida pelo trabalho, e aí vai falar da primazia da pessoa humana. E o que eu entendi aqui, então ele vai lançar mão de vários argumentos aqui. Eu gostaria de ver na hora que ele fala da... Então, o que ele fala? Negar o trabalho e desprezar o diálogo social significa negar a própria possibilidade de sobrevivência de quem depende do esforço diário para prover o seu sustento. Então, o que ele fala? Que a negociação coletiva aí seria salutar para diminuir os impactos. Será que não poderia a empresa, de repente, suspender o contrato sem salário por 4 meses e conceder àqueles empregados aí uma cesta básica durante esses 4 meses? Será que a demissão era a melhor saída? Né? Porque essa crise vai passar, gente. Uma hora isso vai passar. Né? E quando passar, as coisas vão voltar a funcionar. Óbvio que todo mundo vai catar os cacos, né? Mas quem tiver mais preparado ali na frente, tiver seus funcionários todos, né, já restabelecidos, ó, agora vamos voltar a produzir normalmente. Eu fico imaginando as pessoas que estão demitindo todo mundo, né? Vamos supor aí que em 4 meses a gente tenha vacina disso aí. Tô dando um exemplo, né? Aí volta a economia com tudo.
Como é que você vai recontratar todo mundo? Vamos imaginar a hipótese que todo mundo já se recolocou. Você vai ter que contratar gente nova, treinar gente nova, capacitar gente nova e o teu concorrente vai estar aí nadando de braçada. Então, não é o momento de decisões extremadas. Tem que olhar com muita cautela, porque a situação ela é transitória. Se Deus quiser, né? Que passe o quanto antes. Então, essa jurisprudência aí, o juiz afasta o 502, tá? Ele afasta o 502, que a gente estudou, por um motivo, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver. Ele afasta o 502 porque ele entendeu prematura a decisão do empregador, já porque o próprio governo está lançando salvaguarda aí, né, para tentar mediar esse problema transitório aí da pandemia. Então, ele entendeu que agora lançar a mão do 502 está sendo um pouco prematuro e afastou a dispensa em massa. Depois vocês leiam aí com calma essa decisão aí, que já copiou uma decisão do Rio de Janeiro, e aí, pelo visto, vai ser, né, a decisão que está mediando aí os entendimentos nesse momento tão complicado aí da vida empresarial e da vida dos trabalhadores, né? A gente não tem receita, não é verdade? Para a gente discutir aí. Aqui. Nós não temos receita para a discussão inerente às extinções contratuais oriundas da Covid-19. Então, nós temos aí que olhar com certa parcimônia, né, verificando como que vamos fazer, né, será que a quarentena vai até abril, vai acabar antes, vai ser implementado outro tipo de quarentena? Não sei, né, eu acho que agora acabou de ser decretada a quarentena, agora você demitir todo mundo está sendo um pouco prematuro. De fato, aí o juiz tem razão, a gente tem que olhar o caso dia por dia. Eu falo que cada dia a gente pensa uma coisa. Sexta-feira eu pensava uma, hoje estou pensando outra, né? É uma situação que a gente nunca viveu, né? Nem a economia, nem a relação de emprego, nem as relações de consumo, né? As relações locatícias. Então, a gente tem toda uma questão bastante complexa aí para analisar, para lançar a mão desses entendimentos aí que a CLT produz. Diga, quem que quer falar? Professora, no caso aí de órgãos públicos, uma prefeitura, por exemplo, ela pode se utilizar do PDV? Se ela é seletista, entendo que sim, tá? Se ela adotou o modelo seletista, Agora, por exemplo, o André, deixa eu só pensar. Não, porque o pessoal da prefeitura, ele tem a estabilidade, né? Ele tem a estabilidade. Agora, por conta de uma força maior aí, não sei. Teríamos que estudar aí, né? Pessoal, ainda que seja pela CLT, uma demissão de um funcionário que prestou um concurso público, ainda que a relação de emprego dele, né, seja seletista, a demissão aí fica mais rígida, porque ele teria a estabilidade por estar trabalhando para um órgão público. Então, a gente teria aí que discutir essa questão. Será que, de repente, aliar um PDV a essa força maior? Entendo que por hora, não, tá? Por hora, não. Não entendo que é cabível o PDV para órgão público, não, né? Então, aí vai ter que ser a edição de uma lei, né, do próprio Estado, né,
afastando, por exemplo, a estabilidade dessas pessoas que prestaram concurso, tá bom? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, antes da gente entrar nas formalidades, eu vou ver com vocês, para a gente encerrar hoje aqui, e esses 30 minutos que faltam, vocês se dedicarem à leitura do material que eu deixei para vocês. São leituras pequenas, não são leituras grandes, não. A jurisprudência do PDV, né? A questão do fato príncipe e essa decisão aí da Covid-19, ok? Daí eu faria chamada e ficaria aqui até o término da aula para a gente tirar eventuais dúvidas. A prova, todo mundo quer saber, né? Vamos falar sobre a prova. A prova, pessoal, vai ser via AVA. Inclusive, hoje nós vamos ter um treinamento online sobre como fazer exercícios avaliativos via AVA. Então, como é que vai ser? Vai ser dia 8 mesmo, Sara. Não vamos mudar o nosso calendário, não. Vai ser o seguinte, eu vou usar a mão, eu vou lançar a mão do questionário, né? Então, vai ser um questionário avaliativo, em que a gente vai fazer no horário da aula. Então, a gente vai deixar ele disponibilizado o horário da aula, vocês entram, respondem, tá? E aí já vai sair a nota da prova. Essa primeira prova vai ser de conteúdo objetivo, né? E depois eu vou passar para vocês a questão do trabalho também, de terminação, que nós vamos fazer, tá? Olha só, tem muitas vezes que o AVA cai, né? Ou a internet cai. A gente está avaliando isso, eu vou pedir orientações aí para o coordenador do curso. Mas eles nos pediram para optar por fazer avaliação dentro do AVA. Eu sei fazer isso, gente? Eu não, vou aprender hoje, na realidade. Como que disponibiliza, como que monta. Então, um trabalho, vou falar para vocês, hercúleo, né? Um trabalho, né, difícil para quem não tem tanta habilidade tecnológica como a professora aqui que vos fala. Então, vou aprender, vou fazer e vamos ver como a gente se sai, tá? Se eu perceber que há problemas de acesso, pode ser que eu deixe um tempo a mais disponibilizado para resposta aí na plataforma. Assim todos vão ter possibilidade de assim fazer, mas eu estou buscando informações deles a respeito disso. Hoje teremos o treinamento, os professores, né? Como amanhã a gente tem aula, daí nós podemos voltar a conversar sobre isso também, tá bom? Conteúdo abrangido, pessoal, é até o término até amanhã, né? A gente vai amanhã terminar, responder aí eu coloquei algumas questões de múltipla escolha aí, a gente termina esse ponto da formalização e aí depois a gente segue para a prova, tá bom? Então, vou fazer a chamada. Deixa eu ver aqui. Adler, tá aí? Alex, Alexandre, Aline, tá aí, Amanda, Ana Júlia, presente, Ana Paula, André, tá aí, o Bruno, Débora tá aí? Diego. Presente, professor. Edson. Elisa. Felipe não, tá? Gabriel.
Aqui. Guilherme, Isabel, Jaqueline, João Pedro, Presente. Caroline, João Pedro, Caroline já. Caroline, deixa eu ver. Ah, tá aqui embaixo. João Vitor, tá aí? Caroline também. Kimberly. Larissa. Leonardo. Lícia. Lucas. Lurian. Manuel tá aí. Marcela também, que eu vi aí. Maria Auxiliadora. Presente. Maria Eduarda. Maria Luísa. Mariana. Mateus. Mirela. Maiara. Nayara. Pedro. Presente. Rafael. Boareto. Presente. Rafael Salomão. Fale, Rafael. Se apertou aí que você gostaria de... Ah, presente. Sara. Presente. Silvana. Tamier. Vanessa. Tá aí a Vanessa e Yuri também. Ok, pessoal, perfeito. Por favor, abram os materiais do AVA aí, para a gente ir lendo e formando aí nosso estudo, que hoje praticamente nós estudamos duas questões bastante complexas da terminação, que é o fato príncipes, o PDV também, tá bom? E revisem a questão do artigo 502 lá da força maior, dado que a gente está vivendo agora, tá bom? Vamos aí então para a leitura. De qualquer forma, agradeço vocês pela presença, todos aqui. Estou feliz por a gente estar nesse momento aí conseguindo, né, levar os nossos conteúdos. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida. E amanhã a gente continua, tá bom? Bi, tá fazendo. Qual áudio? Não tá?